como é que a gente diz, né? Chato, né? Alguns dizem, né? Eu não falo nada. Queria pedir para os que estão mais atrás, que ocupassem essas cadeiras aqui da frente, ó, por favor. Os que não estão servindo nessa noite, eu queria pedir para que você tome seu assento, aquiete a sua alma, que nós iremos dar continuidade àquilo que o Senhor já iniciou e está fazendo no nosso meio, amém? Quem aqui está conosco no propósito aí da Aliança Jovem para o mês de março? Se você não está, se você não iniciou, por qualquer motivo que seja, eu quero dizer para você que ainda dá tempo. São 150 salmos, agora que nós chegamos no salmo de número 105. Então, se você, até meia-noite, desejar iniciar hoje, você vai ler do salmo 100 até o salmo 105. E, até o final do mês, você vai chegar no 150, juntamente com a rede, amém? Então, se você não iniciou ainda, por qualquer motivo que seja, desafio você a pegar esse último quarto do nosso propósito. Eu aprendi isso no Tudo Comunica. A chave que fica pendurada tira a atenção, às vezes, da pessoa. Aprendi isso com o meu pastor ali, ó. Homem de Deus. Vamos lá, gente. Quero ganhar tempo. Hoje eu acredito que eu irei falar muitas coisas. Se não der de terminar, nós vamos terminar de qualquer jeito, seja através das células, seja através de algum canal, de uma live, não sei, mas nós iremos concluir esse salmo. E nós vamos falar hoje o salmo de número 25. Amém? Quem aqui conhece o salmo de número 25? Alguém sabe pelo menos o verso de número 1? O salmo de número 25, eu amo esse salmo. Eu tenho uma história, inclusive, que está marcada na minha vida, porque quando eu era criança, a minha mãe, ela tinha uma didática muito forte com relação à palavra de Deus, né? Assim como a minha sogra tinha para com as filhas uma didática bem forte com relação à oração, a minha mãe tinha uma didática bem forte com relação à palavra, né? Eu venho de um meio batista, e palavra é muito forte no meio batista. Então, minha mãe saía para trabalhar e ela deixava algumas tarefinhas de casa. Dentre elas era que quando ela chegasse às 5 horas da tarde, nós estivéssemos banhados e com um versículo da Bíblia decorado. Olha que coisa maravilhosa. E um certo dia eu gravei o verso de número 1 de Salmos. Esse eu nunca me esqueci. Eu lembro que minha mãe chegou, minha irmã mais velha falou o salmo dela, o texto dela. E detalhe, não era simplesmente eu falar o texto, era por falar o endereço certinho. Era dizer a esquina, a rua e a casa. Não era simplesmente soltar as palavras ao vento, para dar exato. Não valia se fosse simplesmente Jesus chorou. Tá bom, meu filho, que bom que Jesus chorou, mas onde é que está? Não valia para minha mãe isso. E eu lembro, eu tinha talvez uns 7 anos de idade, minha mãe chegou 5 horas da tarde, Clara, que é o nome da minha irmã mais velha. Diga, minha irmã recitou dela. Eu sou o número 2. Renato, sua vez agora. Mãe, abre Salmo 25, verso 1. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Pronto. Pergunta para mim se eu entendi aquilo com 6 anos de idade, 7 anos de idade. Nada. Mas eu tinha decorado e guardei no meu coração. Nunca me esqueci disso. E hoje é a primeira vez, assim como o Salmo 144 que ministrei no início, é a primeira vez que eu vou ministrar esse salmo. Para mim ele é especial por essa história que eu vivi na minha infância. E por essa didática que quando a gente é criança, então, se vocês têm os pais cristãos como eu, ou alguém que influencia, no caso, se você não tem, eu pego muito no pé de você, para você ler a Bíblia, né? Claro que não tão incisivo
como meus pais, como minha mãe, mas eu sempre estou perguntando, e aí, está lendo? E aí, está lendo? Como é que está a leitura bíblica? Vai ter um final proveitoso. Eu não entendia na minha infância isso, era chato pra caramba. Mas, hoje, eu olho e agradeço a minha mãe, os meus pais, por terem sido tão, na linguagem antiga, né, chatos, de me obrigar a decorar um versículo, a palavra, mas quantos versículos, quanta palavra do Senhor eu gravei durante a minha infância, de endereço está marcado na tábua do meu coração, como diz o salmista, e eu tenho levado para toda a minha vida. Aleluia. Para ganhar tempo, nós vamos ler o verso de número 1, que eu acabei de recitar, e nós vamos discorrer esse salmo aqui, porque nós vamos ler os versículos quase todos, está tudo aqui, para não ter discordância entre uma versão e outra. A minha versão é uma versão NVI, mas eu vou trabalhar na versão Revista Atualizada. Amém? O Salmo de verso número 1 diz assim: a ti, Senhor, repita comigo, a ti, Senhor, elevo a minha alma. Que poderoso isso. Você já parou para refletir? Que afirmação poderosa é essa? Você já parou para meditar nessa afirmação de Davi? Num tempo tão difícil, onde as emoções ditam muitas das vezes as nossas ações, esse versículo, se nós parássemos e meditássemos nele durante 20, 30 minutos, somente nele, já seria suficiente para que nós saíssemos daqui com destino, com uma direção. Amém? Mas, assim como eu tenho guardado, muitas das vezes quando eu preciso, quando a minha alma está muito agitada, quando os meus pensamentos estão muito aflorados, e eu sou muito racional, essa é a minha luta diária. Eu quero entender tudo. Às vezes Deus vem para me arrebentar, e eu quero perguntar o porquê, antes de Ele me arrebentar. Quando eu falo me arrebentar, gente, é fazer algumas coisas que, para mim, é um absurdo. Por exemplo, algumas vezes o Senhor já pediu para mim correr, algumas vezes o Senhor já pediu para me jogar e ficar ali, e eu quero saber o porquê. Senhor, o porquê, eu quero saber o processo, o procedimento, e o Senhor não vai me falar. Ele só quer que eu obedeça. Isso eu estou falando de experiência pessoal, não estou falando que isso vai acontecer com você. Aleluia. Porque o Senhor trata comigo da minha forma pessoal, do meu jeitinho difícil, que nem a minha esposa diz, né? Às vezes o Senhor vem para me mostrar que Ele é Deus. Porque eu sou um pouco difícil. E às vezes eu estou com os meus pensamentos a 1000. E eu me lembro desse verso, que eu preciso elevar os meus pensamentos, as minhas emoções ao Senhor. E Ele vai aquietar minha alma. E Ele vai trazer paz, Ele vai trazer um alívio, ainda que eu não entenda, naquele momento, o propósito, o desígnio, ou aquilo que Ele quer fazer. Mais na frente, eu confio que vai fazer sentido. Aleluia. O Salmo de número 25, ele é atribuído a Davi. Ele está escrito, não de forma específica, mas alguns estudiosos dizem que ele foi escrito num momento de profunda angústia e perseguição pelos seus inimigos. Embora o contexto histórico não seja tão específico, seja um pouco incerto, frequentemente associado aos períodos de rebelião, do seu filho Absalão, onde Davi busca proteção, perdão pelos seus pecados em um momento que fora rejeitado e deposto do seu trono. É mais ou menos esse o contexto histórico do Salmo de número 25. Davi está vivendo essas turbulências,
E imagina um rei que está sendo, abre aspas, rejeitado pelo seu povo e está sendo perseguido, porque nesse momento Absalão ganhou o coração do povo. Quem conhece a história sabe que ele ficava ali caqueando a galera, né, na porta, e ganhando o povo, ganhando os anciãos, até o dia que ele conseguiu cumprir o que estava no seu coração, e Davi sai fugido para não ser morto. Então imagina como estava o coração de Davi numa situação dessa. Davi estava provavelmente com as suas emoções muito abaladas. Ser rejeitado não é fácil. Provavelmente, em algum momento da sua vida, você passou, mesmo que momentaneamente, por alguma situação de rejeição, né? Eu já tive os meus momentos, né? A minha esposa mesmo me rejeitou algumas vezes no namoro, né? Ela não tinha visto a visão correta que o Senhor tinha, né? Mas eu tive fé e perseverei e alcancei a vitória. Mas ela ri, mas é verdade, quem conhece a nossa história sabe que por 3 anos ela não acreditou na visão que Deus tinha. Mas estamos aqui, para a glória de Deus, temos 2 filhos maravilhosos, estamos aqui. Agora imagina uma situação dessa, eu falei propositalmente, não está no script, mas lembramos a casar com o que a gente está falando aqui. Eu quero contar uma fábula aqui para você, para entender esse contexto de rejeição, por assim dizer, de Davi, né? Imagine a seguinte situação: chegou o dia do casamento, a noiva estava apreensiva, pois a cerimônia ia ocorrer no ar livre, e nos últimos dias o sol não apareceu. Está que nem nessa época do ano, muito inverno, muita chuva. Vai imaginando aí, o tempo estava nublado, com pancadas de chuvas fortes, constantes, e naquele dia, no dia tão esperado, não choveu. Olha que maravilha. No dia do casamento, não chove, mesmo diante de tempos muito chuvosos. O dia nasceu feliz, ensolarado, o céu azul e pássaros cantando de alegria. Olha que cenário lindo. Seria um sucesso a festa. Na hora marcada, a noiva desembarcou, linda e maravilhosa, da sua carruagem, do seu carro, né? Quem sabe uma Land Rover, imagine aí, noiva, ou futuras noivas. Coisa de cinema. Local preparado naquele jardim, tudo lindo, tudo decorado, da forma como a noiva imaginara. O noivo estava no altar, esperando. Finalizada a marcha nupcial, a noiva e o noivo se encontram no altar, diante do pastor vibrante, celebrante, para ministrar aquele casamento. Quando ele começou a falar, o noivo interrompeu a cerimônia e disse: espere, não, eu não posso fazer isso, eu não irei me casar. Deixa a noiva no altar, sob os olhos de todos, e vai embora na direção por onde entrou. Isso parece uma história de novela, né? Mas imagine, em algum momento pode acontecer. Mas imagine o coração dessa noiva. Sentimento de rejeição, de humilhação, de vergonha que ela passou nessa situação, nessa história. Vai ficar marcado para toda a sua vida. E aqui termina essa história. Mas eu quero que você grave, principalmente essa situação, esse momento, que vai fazer todo sentido com aquilo que nós iremos falar nesse salmo. O salmo ele começa falando: a ti, Senhor, eu elevo a minha alma. Verso de número: Deus meu, a ti confio, não seja envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Confio com efeito dos que esperam em ti, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Esse é o verso de número 1, 2 e 3. Um teólogo, um estudioso,
James Montgomery, eu acho que é essa a pronúncia, ele afirma que essa vergonha que Davi está falando, do verso de número 2, em ti, Senhor, confio. Estou lendo agora na NVI. Em ti, Senhor, confio, oh meu Deus. Não te deixes que eu seja humilhado. Esse teólogo, ele vai falar o seguinte, que essa vergonha que Davi está falando não é do tipo que descreve um sentimento de embaraço. Por exemplo, eu estou fazendo coisa errada, vamos usar um solteiro, né? A maioria aqui do nosso público é solteiro. Tá fazendo coisa errada, tá namorando, né? E tá fazendo coisa errada. E você é pego no flagra. Tá todo embaraçado ali. E você é pego no flagra. Não é desse tipo de humilhação e de vergonha que Davi está falando nesse texto, segundo esse teólogo. De ter sido flagrado publicamente, fazendo ou dizendo alguma coisa indevida. Davi está descrevendo uma humilhação que é fruto de ser rejeitado ou abandonado diante de todos. Lembre-se, Absalão tinha usurpado o trono. E de certa forma o povo tinha rejeitado porque havia um novo rei. E Davi saiu fugido. Lembra do contexto? Então é desse tipo de humilhação, de uma humilhação de ser trocado, de ser rejeitado, de ser deixado, abandonado, semelhante à história dessa noiva que estava pronta para se casar, mas na hora de celebrar o casamento, o noivo diz: não quero me casar, e sai por onde entrou. É desse tipo de humilhação, não é essa humilhação que muitas das vezes a gente acha que vai passar porque a gente está andando de salto alto, as mulheres, né? E quebra o salto e cai, ai meu Deus, não é dessa humilhação. É de uma humilhação de ser rejeitado, de ser deixado de lado, de não ser percebido, de não contar com você, por exemplo, mesmo sabendo que você é alguém importante. E para se tornar um pouco mais profundo isso, o salmista está descrevendo uma humilhação que quem o está rejeitando ou abandonando é o próprio Deus. Ele está falando dessa possibilidade. Ele começa falando: em ti eu confio, meu Deus, não te deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Ele está com temor. Afinal, o momento que ele estava vivendo era um momento muito difícil. Imagine você colocando toda a sua esperança em alguém, ou até mesmo em Deus, para descobrir, claro, isso não é possível, estou aqui, abre um parêntese, que o Senhor o abandone, sabendo que Ele nunca vai nos abandonar. Nós sim, o abandonamos. Deus, Ele é fiel, Ele permanece fiel. Mas muitas das vezes, quando nós estamos em momentos assim, principalmente se você já passou por essa situação de rejeição, você entende quanto isso é embaraçoso, e muitas das vezes você acha que quem está desistindo de você é o próprio Deus, quando na verdade as suas emoções estão tão afloradas que você não consegue perceber que Ele continua fiel, e permanecendo fiel, Ele te quer do jeito que você está, porque Ele vai tratar você. Nosso Deus, Ele é um Deus longânimo, Ele é um Deus paciente. Aleluia. Davi, porém, sabe que Deus não ia fazer tal coisa de abandoná-lo, porque quem confia nele jamais será envergonhado. E é essa afirmação que Davi vai fazer no verso de número 3, porque apesar de ele estar passando por essas situações difíceis, apesar de na mente dele por algum momento estar passando essa situação de talvez ser abandonado,
pelo próprio Deus. Ele reafirma algo para a sua própria alma: nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Davi era sensacional, era um homem que pastoreava o seu próprio eu. Quando a alma dele começava a querer ir para a esquerda, ele, opa, esquerda não, direita. Eu não estou falando nada de política aqui, tá bom? Davi era fenomenal. Era um homem que conhecia quem era Deus. E mesmo em um momento tão difícil, ele conseguia trazer para si sobriedade e pastorear as suas emoções, porque ele sabia quem era Deus. E tudo começa quando nós sabemos quem Deus é para nós. Se nós não sabemos quem Deus é, a culpa se torna dele, mesmo ele não tendo culpa de nada. Então, a pergunta que fica: por que Davi, um homem maduro na fé, nutria, mesmo que em parte no seu coração, ao menos talvez uma hipótese distante, que Deus poderia abandoná-lo, como está descrito no verso de número 2. Veja, essa humilhação, esse envergonhar, é no sentido de ser rejeitado. Mesmo que por um momento Davi, por conta que outro rei usurpara o trono, o seu próprio filho, mesmo que por um momento Davi pensou: Deus me rejeitou. Esse era o sentimento daquele homem, naquele momento da sua vida, quando ele escrever essas coisas. Mas esse teólogo também, James Montgomery, não sei se é essa a pronúncia, ele mais uma vez fala algo interessante sobre essa afirmação. Ele fala que existem duas hipóteses para que Davi tivesse pelo menos ponderado, ou mesmo que momentaneamente imaginasse que podia ser rejeitado pelo Senhor. Primeira, por conta dos seus inimigos. Lá no verso de número 2, ele diz assim: meu Deus, em ti confio, que eu não seja envergonhado, e nem exultem sobre mim os meus inimigos. Lá no verso de número 15, diz assim: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. E lá no verso de número 19, diz assim: considero os meus inimigos, pois são muitos, e me abandonam com ódio cruel. Me abominam com ódio cruel. A primeira teoria, primeiro ponderar de Davi sobre essa ótica na situação que ele estava passando era: os meus inimigos são grandes demais. E talvez por conta disso ele estava tendo essas aflições. A segunda opção, ou a segundo motivo, eram as suas iniquidades ou seus pecados. Lá do verso de número 7, ele diz assim: não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. E lá no verso de número 18, ele também vai dizer: considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. De duas uma, ou talvez o combo das duas, Davi estava passando por essa situação tão difícil, por conta da perseguição dos seus inimigos, medo de ser pego por aqueles que queriam fazer-lhe mal, ou por conta dos seus pecados. Porque ele faz essas duas orações. Na verdade, nesse salmo, que é uma oração, ele fala desses dois elementos. E semelhantemente a Davi, nós também somos inundados em alguns momentos da nossa vida por vários medos, que nos levam a achar
que o próprio Deus nos rejeita. Ou nós transferimos situações aqui naturais para Deus. Aqui nós temos um público misto. E cada pessoa está vivendo o seu momento. Talvez aqui alguns estejam vivendo momentos de muita alegria, mas alguns aqui estejam vivendo momentos de muita tristeza. E a forma como você lida com cada situação vai definir como você enxerga, ou na verdade, a forma como você enxerga a Deus vai definir como você vai lidar com cada situação. Se você enxerga Deus como um Deus que só quer punir, né? Que só quer arrebentar, né, a boca do balão, a gente sempre vai culpar Ele por qualquer situação adversa que acontece com nós. Deus está me punindo, 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 Deus está me punindo. E a gente tem que lembrar também que no meio disso tudo, existe algo chamado autorresponsabilidade. Que na maioria das vezes, nós esquecemos nesses processos. Na maioria das vezes, nós esquecemos que parte das coisas que nós colhemos, lá quando nós plantamos, a responsabilidade foi nossa. Quando chega a época da colheita e ela chegar, alguns de nós, quando nós não estamos muito firmados em Deus, quando a casa, né, uma das vigas da casa não está firmada sobre a rocha, está ali na pontinha da areia, não tem aquele quando a pessoa está, eu gosto de usar essa analogia, quando a pessoa vem falar que roubou uma corda, né? Que pegou uma corda e esquece de falar que no final daquela bendita corda tem uma vaca amarrada nela. A corda, né? Nada mais é do que a vida da pessoa ali que ela está mostrando para todos, mas a vaca que está escondida lá no final é aquilo que ela não quer apresentar para ninguém, mas é o que justamente está na mão de Satanás para destruir tudo aquilo que ela construiu. Isso é muito perigoso. Nós estamos falando de um homem de Deus aqui. Um homem que no final da sua vida é reconhecido como um homem que tinha um coração segundo o próprio Deus. E ele estava passando por situações terríveis. Imagina aí, você consegue imaginar o nível de angústia que Davi estava passando aqui? Quem nunca se perguntou, quem nunca em algum momento da sua vida não se perguntou, como Deus pode ouvir um pecador como eu? Muitos de nós não oramos porque acha que essa oração não vai subir por conta que é pecador. Irmão, eu sou pecador. Tem alguém aqui que não peca? Você peca, pastor? Não é pecador, gente, a gente é pecador. Só que nós, muitos, e eu digo isso, como é que diz quando a gente faz de pesquisa, tem um nome específico para aquilo? É tipo um censo. É isso daí. Que a pessoa não ora porque acha que Deus não vai ouvir. Ela não tem no mínimo de ousadia, menos para testar, para ver se Deus não vai fazer que nem Gideão. Olha aí, ó, bota aí a malhazinha do lado aí, se tu é Deus mesmo, faz isso. Tem gente que fica com essas indagações. Depois de tudo que eu fiz, às vezes tem gente que conhece Jesus na fase adulta da vida, depois de eu ter vivido uma vida devassa. E antigamente, né, a gente ouvia muito isso, eu pelo menos ouvia,
né? Mas hoje em dia, os adolescentes, né, as coisas estão começando cada vez mais novo, né? Antigamente as bagaceiras era quando o cara tá ali no início da juventude, ali, 20 anos, começava a aprontar. Agora não, com 10, 12 anos já está aprontando. Aí fica carregando esses pesos quando chega diante de uma situação, se pergunta: como é que um Deus tão poderoso pode me perdoar diante de tudo que eu já fiz, sabendo quem eu sou? Será que Ele irá mesmo me abençoar? Quantos desses pensamentos já passaram pelas suas e pela minha cabeça? Em momentos de dificuldade, muitas das vezes nós questionamos a nós mesmos. Mas se nós não estivermos firmes, se nós não estivermos alicerçados verdadeiramente no Senhor, isso nos leva, nos arrasta. É por isso que categoricamente eu digo e falo sempre, eu e minha esposa estamos à frente da Aliança Jovem tem 4 anos. E 4 anos vocês nos ouvem dizendo: orem, leia a palavra e jejuem. Essa é a nossa mensagem. Palavra, oração e jejum. Não tem nada de novo. A nossa mensagem básica, primordial é essa: oração, jejum e palavra. É ou não é, Aliança Jovem? Volta e outra, nós falamos sobre isso. Para quê? Para numa situação semelhante a essa que Davi estava passando, né? Passou. Numa situação no qual as suas emoções, a sua vida está toda chacoalhada, seja lá por pecado, legalidade, eu não vou entrar nesse mérito. Você continue firme. Nós continuemos firmes. E eu entro nessa barca também. Vocês sabem o que nós passamos ano passado. Deus me livre de passar por algo semelhante novamente no resto da minha vida. Que o Senhor me guarde, não permita. Estou fora. Mas, meu Deus, se nós não estivéssemos firmes, se nós não tivéssemos convicção de quem o Senhor é para nós, a minha casa teria sucumbido em meio àquela escuridão. Mas para a glória de Deus, eu me glorio no Senhor, porque Ele nos sustentou, e mesmo em toda a dificuldade, mesmo na escuridão da nossa alma, eu digo da minha alma de forma específica, porque por muito pouco eu não entrei numa depressão profunda. O Senhor teve misericórdia de mim. Minha esposa nem se fala. De vez em quando ela fala um pouquinho, só lampejos. Se nós não tivéssemos convicção semelhante a Davi, Davi sabia quem Deus era, e por isso permaneceu no trono até o fim dos seus dias. Nós sabemos que aquele escreveu esse salmo num momento em que usurparam o trono dele, mas nós sabemos o final da vida de Davi, nós sabemos o final da vida de Absalão, como foi terrível. Mas Davi tinha uma vida, por mais que complicada, né? Nós sabemos que ele colheu muito, depois de que a espada, na verdade, não saiu da sua casa, e isso foi uma das colheitas que ele teve, por conta da irmã, né? Batseba. Por conta daquele momento, que foi um momento, passou, ele colheu isso, e foi nesse momento, no momento da colheita, que ele escreve um salmo como esse. Será se foi por conta daquela iniquidade, Senhor, que agora eu estou fugindo? Será se foi por conta que eu cometi aquele pecado lá no meu passado, porque ele está falando dos pecados da mocidade dele? Será se foi por conta daquilo que eu cometi lá atrás, Senhor? O Senhor tem me rejeitado agora, na minha velhice. Ele está passando por essas crises.
Mas ele nunca perdeu o foco dele continua dizendo: eu continuo esperando no Senhor. E porque eu espero no Senhor, eu sei que eu não ficarei decepcionado. E essa deve ser a minha e a sua posição, esperar no Senhor, independentemente do que ele está passando, vivendo ou aguardando. Toda espera que não for no Senhor é uma espera tola. Tudo aquilo que você espera, no qual Deus não for o centro, meu amigo, é uma espera vã. Eu quero evidenciar alguns pontos para nós discorrermos mais rápido um pouco sobre essa questão de esperar justamente no Senhor. O primeiro ponto que eu quero evidenciar, que toda espera, ela tem que ser em obediência e submissão à palavra de Deus. Não adianta nós esperarmos no Senhor ao nosso bel querer. Não existe pior juízo para o ser humano do que o Deus nos entregarmos às nossas próprias paixões. Na Bíblia, conta tem relatos de vários juízes que o Senhor executou durante a história. Mas, ao meu ver, o pior juízo que o ser humano pode receber é ser entregue às suas próprias paixões. Sabe aquela pessoa obstinada, pastor? Ruim. Aquele que não ouve conselho de ninguém. Não submete a ninguém, muito menos a palavra de Deus. Principalmente a palavra de Deus. O Senhor fica ali insistindo e usando muitas formas que Ele tem para insistir para ir com aquela pessoa. Mas tem um obstinado, que a Bíblia chama de obstinado. Pois é, existem essas pessoas. E o pior juízo, a nível pessoal, ao meu ver, é quando Deus fala: deixa ele se entregar às suas paixões. Pensa numa coisa ruim. É o ser humano se acabar nas suas próprias paixões. Existe um relato no filho pródigo. Claro que no final da história dele, ele reconhece, né? Mas antes ele se entregou às próprias paixões dele. No verso de número 4, na verdade, no verso de número 4 diz assim: faz-me, Senhor, obedecer aos teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. 5, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Olha o que Davi está falando. Ele prossegue falando que por mais que esteja difícil nessa situação, por mais difícil e terrível que seja a situação que ele estiver passando, ele faz uma petição tão perfeita. Ele está esperando no Senhor, porque isso vem logo depois de dizer: eu estou esperando em Ti, Senhor. Mas não é uma espera aleatória, é uma espera com propósito, é uma espera em submissão aos mandamentos, aos preceitos, aos desígnios da sua palavra, de obediência. Ele está falando: faz-me conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Como que ele iria conhecer os caminhos e as veredas do Senhor, se não fora pela lei e os profetas? Guia-me na tua verdade e ensina-me, Senhor. Que poderoso, quem pede isso? Pois tu és Deus da minha... E reconhece no meio de tudo isso quem Deus é mais uma vez na sua vida, em quem eu espero todo dia. Nós não podemos dizer que estamos esperando em Deus se não quisermos obedecer o que Ele diz na sua palavra. Não adianta eu dizer: eu estou esperando em Deus,
Eu estou esperando no Senhor. Mas não obedece uma vírgula da palavra do Senhor. Não se submete. E olha o que a palavra de Deus vai dizer. João tem... Aqui ele quando ele disse isso, ele já tinha se transformado. Porque em outrora, João, né, queria que uma cidade foi destruída por conta que não ouviram as boas novas do Evangelho. Mas aqui já foi transformado. Lá em 1 João ele vai dizer o seguinte. Lá em 1 João 2,4 diz o seguinte: se alguém diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. A minha Bíblia me diz que se eu espero no Senhor, mas não obedeço a palavra dele, não me submeto à palavra dele, aos princípios dele, eu sou mentiroso. Isso é muito forte. E no mínimo deveríamos refletir. Se nós dissermos que confiamos em Deus, eu confio no Senhor, mas não o obedecemos, não praticamos a sua palavra, a Bíblia chama essa pessoa de mentirosa. Então, nós precisamos esperar no Senhor. Quem aqui tem esperado no Senhor? Eu tenho esperado. Sabe, tem o dia que aquela trombeta vai tocar? Pois eu tenho esperado esse dia. Eu tenho esperado esse dia. Eu tenho esperado, assim, sabe, ultimamente parece que eu tenho desejado mais do que eu desejava antes. Eu tenho buscado viver mais preparado, pastor. Parece que ano passado, foi me dando jeito. Vai me fazendo prestar um pouco mais. Eu vivo, sabe, parece que tem uma expectativa. Parece que toda hora que eu erro, às vezes até pensamento, gente. Meu Deus, tem pensamento, me perdoa, me purifica, Senhor, meus pensamentos, não deixe isso entrar no meu coração, porque eu sei que quando a trombeta tocar e o checklist não bater, vai haver choro, e eu não quero chorar não, eu quero estar lá no lugar onde não vai ter mais choro. Eu quero ser encontrado nele. Existe uma espera, e nós precisamos esperar no Senhor, cumprindo as suas palavras, os seus mandamentos. Existe um desígnio, e se nós não seguirmos esses desígnios, a própria palavra diz que nós somos mentirosos. Segunda espera que Davi descreve nesse texto, a espera em arrependimento. Muitas de nós achamos que arrependimento é algo que acontece uma vez, no dia que nós encontramos Jesus, e nunca mais precisamos nos arrepender. Arrependimento, meus irmãos, deve ser diário. Ele tem que ser cíclico. Porque eu sempre tenho que estar me autoavaliando. Eu sempre tenho que estar ponderando sobre as coisas que eu estou fazendo, vivendo, pensando, sob a ótica da palavra de Deus. Não é de qualquer forma, porque às vezes nós achamos, e o mundo diz muitas coisas, que está tudo bem, mas sobre a ótica da palavra não está nada bem. Então a ótica pelo qual nós devemos nos avaliar e nos arrepender é a palavra de Deus. Olha o que ele vai dizer no verso de número 6. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembre dos meus pecados da mocidade. Olha aqui o que ele está falando. Nem das minhas transgressões.
Ele está falando aqui de 2 níveis, eu não vou entrar aqui em detalhe, ele está falando de pecado e de transgressão, são 2 coisas diferentes. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por tua bondade, ó Senhor. Veja o que Davi está, ele está esperando no Senhor, porque ele sabe, ele tem uma convicção que não ia ser confundido, mas ele está esperando nos preceitos, em um movimento de arrependimento, se autoavaliando. Meu Deus, o que eu fiz? Eu fiz algo lá, quando eu era jovem ainda, e amanhã velho, oh Deus, sai os memes da minha mente, não é momento, Pai. Oh, bora lá, para a palavra. Davi está se autoavaliando, sim ou não? Ele está se autoavaliando, e engraçado é que ele começa a lembrar, a pensar sobre o que ele pegou atrás. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia. Acaba ainda a hora inteligente na oração dele. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, Senhor. Imagina ele falando, lembra-te de mim na tua ira. A gente tem que ser inteligente até para orar. Aí ele vai e continua falando, porque ele conhece o Senhor, ele conhece os atributos do Senhor. Aí logo depois ele vai e amacia mais um pouco, por causa da tua bondade. Nós temos que esperar com o coração nesse processo diário de arrependimento, confessando a Deus os nossos pecados. Não basta somente nos comprometermos a obedecer a Deus e aos seus mandamentos, sendo que o primeiro passo, sendo que esse é o primeiro passo, mas a nossa caminhada, ela é gradativa, é para frente, né? Para cima, como diz o pastor Nonato, né? Você que já alcançou um patamar, né? Qual é a palavra que ele usa, pastora? Um nível, não volte mais, é daquele nível para frente. E quão triste é a gente ver pessoas retrocedendo. Eu como líder, para mim é triste demais isso. Pessoas que poderiam estar voando, pessoas que poderiam estar lá na frente, retroceder, por conta de N questões. A nossa caminhada, ela é gradativa, ela tem que ir para frente. Mesmo que Davi virasse a página da sua vida e nunca mais pecasse, ele ainda tinha um passado carregado de pecados, mas continuaria esperando o favor de Deus. E quando eu falo carregado de pecados, não que não fosse perdoados, porque o Senhor, todas as vezes que Davi pecava, ele se arrependia, mesmo que às vezes precisasse de outra pessoa para mostrar o pecado dele, que nem foi Natan. Ele pecou, muitas das vezes Davi era tão sensível ao Senhor, que quando ele pecava, na maioria das vezes ele mesmo já se arrependia, ele já se autoavaliava e já pedia perdão ao Senhor. Eu não me lembro agora na história de Davi se teve alguma outra situação que ele precisou ser alertado. Somente Natan me vem aqui na cabeça, porque ele estava cheio de si naquele momento. E quando nós achamos que nós somos demais, nós estamos perdidos. Outro estilo de espera que Davi descreve nesse texto é esperar com temor. Seu filho vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio do quê? Da sabedoria. E com certeza Salomão aprendeu isso com seu pai Davi. Ele tinha um referencial de um homem de Deus dentro de casa.
Olha o que diz no verso de número 12. Ao homem que teme ao Senhor, Ele instruirá o caminho que deve escolher. Imagina aí, num momento difícil da sua vida, se você teme ao Senhor verdadeiramente, não vai faltar direção. O verso de número 13, na prosperidade repousará sua alma. É aonde? Na prosperidade repousará sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Olha, meu Deus. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Esse verso aqui é algo que eu tenho guardado no meu coração, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas temer ao Senhor também é conhecer as alianças com o Eterno, que está escondido, mas Ele dá àqueles que o temem, Ele revela. Olha o verso de número 15. Os seus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Quem coloca a sua esperança em Deus, espera por Ele com temor. Não é uma espera vã, não é uma espera aleatória. O perdão que recebemos e experimentamos quando colocamos a nossa esperança em Deus leva-nos a temê-lo com reverência. Muitas das vezes nós viemos para um culto como esse e falta temor. Falta temor. Algumas pessoas vêm para este lugar sem a percepção de quem os espera aqui, o próprio Deus. Vocês não vieram me ver aqui pregar mais um sábado. Vocês não vieram ver a banda tocar mais algumas canções. Vocês vieram prestar um culto racional àquele que vive e reina. Mas às vezes a falta de temor nos tira essa percepção. A falta de temor a Deus nos tira essa percepção do eterno e nos faz ficar calejados para com a sua presença, porque o Senhor se manifesta, mas aquele que não tem temor está tirando um cochilo, espiritualmente falando. Davi alerta: espere no Senhor com temor, porque se você tem temor a Deus, você tem reverência para com Ele. O temor com reverência a Deus, Ele nos ensina, Ele nos direciona, Ele nos abençoa, Ele nos consola e Ele nos livra. Vou falar de novo. O temor com reverência a Deus, Ele nos ensina, nos direciona, nos abençoa, nos consola e nos livra. Tenhamos temor diante daquele que vive e reina. Ele é um Pai que nos ama, sim, zeloso por cada um de nós, mas Ele é um Deus que era, desde sempre, que é e que continuará sendo. E nós precisamos nos, sabe assim, não vou falar não, porque eu vou acabar gerando, porque eu sei que eu imagino que algumas pessoas não vão concordar comigo e não vão polemizar. Depois eu vou guardar meu coração. Mas existe o temor até na forma como nós nos expressamos o Senhor. Existem algumas expressões que, ao meu ver, não cabe. Por exemplo, você. Isso é minha opinião. Uma delas. Deus é Deus, Senhor é Senhor. Você para Deus. Não estou apontando dedo para ninguém. Se você utiliza, amém, aleluia. Mas para mim, não serve. Senhor é Senhor. Deus é Deus.
Existe um outro tipo de espera. Que Davi, e a última espera que eu quero trazer para nós nessa noite, nesse texto, é espera em oração. Davi era um homem extremamente inteligente. Ele não esperava em vão. Vocês perceberam que é gradativo? Lá no verso de número 16, diz assim, a partir do 16, diz assim: volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me as minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserva-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Isso é uma oração. Davi, presta atenção, observa que a espera em Deus não é uma espera aleatória, ela envolve várias coisas, dentre elas a oração. Vocês viram aqui, só faltou o jejum nessa história aqui, mas tem a palavra, tem a oração, tem o temor, tem o arrependimento. É algo que envolve algumas faculdades espirituais. Aí Davi se volta mais uma vez para clamar, e preste atenção, ele faz 7, não sei se você presta atenção, mas são 7 petições que ele faz aqui. Lá no verso de número 16, ele vai falar: volta-te e tenha compaixão. Primeira. No 17, alivia-me nas tribulações do coração. Ainda no 17, tira-me das angústias. No 18, considera as minhas aflições. Ainda no 18, perdoa os meus pecados. No 19, considera os meus inimigos. No 20, guarda-me. E no 21, preserva-me. 7 petições, 8 petições, né? Dentro de 4 versículos. A gente precisa otimizar, né? Aqui a gente precisa remir o tempo. Com certeza Davi foi escrevendo isso daqui diante de uma situação de perseguição que ele estava vivendo na época. O tempo dele era muito precioso. Em 4, 5 versículos, um parágrafo, ele faz 7, 8 petições. Que poderoso isso. Nós precisamos aprender com esse homem. Eu queria pedir o ministério de louvor. Nós precisamos entender a Aliança Jovem. Nós precisamos entender nessa noite essas coisas. Nós precisamos entender isso. Vamos ficar de pé, vamos nos levantar, vamos fingir que está terminando, né? Tenha isso em mente. Coloque a sua esperança no Senhor. Ele nunca, repita comigo, Ele nunca me decepcionará e jamais me abandonará. Então, vamos lá comigo. A primeira espera. Esperar em obediência. Repita comigo. Esperar em obediência. Como? Aí o como eu vou dizer, tá bom? Buscando conhecer a sua palavra. Agora, esperar em arrependimento. Como? Fazendo uma faxina, uma autoanálise em seu coração.
Repita comigo, esperar com temor. Como? Olhando para o Senhor. E última, esperar em oração. Como? Exercitando a paciência, desenvolvendo contentamento e um estilo de vida. Que Deus é o centro, verdadeiramente. E eu queria pedir, direcionar você nessa noite, a fechar os seus olhos e analisar o seu coração. Eu sei que muitas das coisas que eu disse aqui foi conforme o texto, mas eu gosto de falar e eu acredito nisso, que tudo começa com arrependimento. O Ministério de Louvor vai nos conduzir em adoração. E eu quero te desafiar a se autoanalisar nessa noite. Se permita que o Espírito de Deus venha sobre você. E permita que Ele mostre as profundezas do seu coração nessa noite. E muito mais do que você estar ciente ou tornar-se ciente de algo, de que você precisa mudar, é se arrepender verdadeiramente e caminhar de uma forma justa. Minha oração nessa noite é simples e é essa. Esse Espírito Santo de Deus, onde existe inquietação, nos aquieta nessa hora. Nós queremos iniciar, Senhor, esse período aqui de reflexão, elevando a nossa alma a Ti, Senhor, como Davi iniciou esse salmo. Doce Espírito de Deus, traz sobre nós aquilo que nós precisamos mudar. Se existe algo no nosso passado que precisa ser consertado, nessa noite nos mostra. Se existe algum pecado escondido, alguma transgressão no qual nós desconhecemos, traz nessa noite a nossa mente, para que nós possamos nos consertar diante do Senhor. Aguardar o dia que o Senhor estará voltando. O dia do Senhor está próximo. E eu quero ser encontrado no Senhor. Eu quero ser encontrado no Senhor. Eu quero ser encontrado no Senhor. Eu quero estar entre aqueles que serão contados. Venham benditos, entrem para o lugar onde tem preparado para vocês, antes da fundação do mundo. Mas nos ajuda, nosso Espírito Santo de Deus, inicie agora, enquanto nós te louvamos, enquanto a adoração é entregue ao Senhor, enquanto as nossas mãos estão levantadas, enquanto os nossos corações estão rendidos, enquanto a nossa vida está diante do Teu altar, altera em nós o que precisa ser alterado, por amor do Teu nome, por Tua grande misericórdia, pela Tua bondade, ó Eterno. Sobre nós, não impute sobre nós, nos justifique pelo sacrifício de Cristo naquela cruz. Em nome de Jesus,
você tem.